Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil, recebendo Homem-Aranha, recebendo atores, recebendo também dubladora, e a gente vai dar um tempinho, nos nossos convidados aqui, porque agora a gente tem um quadro bacana que começa a partir de hoje também no nosso BH Todo Dia, que são notícias, notícias que estão na rede, notícias que estão acontecendo, e quem traz é a jornalista Duda Ramos. Tudo bem, Duda? Olá, Elias, olá, BH Todo Dia. Que bom estar aqui para passar as informações que estão bombando aí no noticiário desta terça-feira. E olha, a gente começa com uma notícia muito importante. BH tem um novo prefeito, é o Fouad Numan. Ele era vice do prefeito Alexandre Calil desde janeiro de 2021, mas já que o Alexandre Calil agora está se candidatando ao posto de governador do estado, o Fouad assume como o atual mandatário de Belo Horizonte. Então, o estado tem um novo prefeito e a cerimônia aconteceu hoje, a posse aconteceu hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E olha, a gente vai falar agora de metrô, porque a greve dos metroviários continua em Belo Horizonte e chega ao seu 9º dia nesta terça-feira. A escala dos ônibus, então, aumentaram na capital para dar conta da demanda, já que são mais de 100 mil usuários em toda a grande BH que agora ficaram sem os metrôs. A gente continua acompanhando para trazer para vocês mais notícias sobre a mobilidade urbana neste contexto de greve dos metroviários. E agora a gente vai para o Covid. Olha, muita gente já tirando as manguinhas de fora, por conta da queda no número de casos de Covid aqui no estado, devido aí à alta da vacinação. Mas o fato é que de ontem para hoje, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado, os números voltaram a aumentar. Então, a gente teve um aumento de mais de 2.500% só nas últimas 24 horas. Isso é bastante significativo e já lança um alerta para a gente voltar a tomar mais cuidado. Já tem aí um decreto, do governador do estado, já em vigor, que permite que a população não use máscaras em ambientes públicos abertos. Mas o fato é que com esse aumento, essa ascendência no número de casos, a gente deve voltar a manter aí as rédeas, com as normas que evitam o Covid e a transmissão. E a gente passa agora para a notícia aí que, para quem não gosta de calor, traz um alívio. É porque, olha, vai chegar uma frente fria no estado e ela deve trazer também chuvas fortes, de até 100 milímetros e com 100 quilômetros, ventos de 100 quilômetros por hora. Isso já deve acontecer nas próximas horas e mais de 308 cidades do estado, municípios mineiros, já devem ser atingidos por essas chuvas. E a gente emenda aí o assunto da chuva e do frio com um fato muito curioso, é que a represa de Furnas, no sul do estado, se transformou quase que num mar, sabe, Elias? Uma moradora de um condomínio fechado, que está às margens da represa, fez alguns vídeos mostrando aí as ondas na lagoa, na represa de Furnas. É isso mesmo, Elias. Nossa, eu tô vendo agora aqui, Duda. Vocês estão vendo aqui, Isso é em Belo Horizonte? Isso é em Furnas, Não, aqui isso em é Minas? em Furnas. Gente. Porque os ventos, esses fortes ventos, que a meteorologia está falando com a gente que estão chegando aqui, estão vindo do sul do estado. Portanto, por lá, os ventos já chegaram e trouxeram aí esse fenômeno curioso que dá para os mineiros uma sensação, que talvez só os Juiz de Foranos tenham, que é que a gente está pertinho do mar. Mas dá não para é, surfar, não. Dá para surfar. Quase uma pororoca. E aí a gente tem que agradecer a Tânia Bernardes, ela que é moradora do condomínio Península do Sol, que foi quem documentou esse fenômeno e soltou aí nas redes, e tem muita gente já compartilhando, porque realmente a represa, que já é linda, ficou mais curiosa, Deu um arzinho aí de praia. E, portanto, quem for acometido por essas chuvas, que devem chegar até a ter o fenômeno dos granizos e sofrer algum tipo de acidente ou perceber algum risco geológico, é importante frisar que o Corpo de Bombeiros do estado e também a Defesa Civil já estão a postos para atender aos chamados. A Defesa Civil no telefone 199 e o Corpo de Bombeiros no telefone 193. Para encerrar, Elias, a gente vai agora para uma notícia curiosa também, científica, e para quem é fã de dinossauros, essa daí vai deixar todo mundo em alvoroço. É que, pela primeira vez, cientistas brasileiros encontraram
um depositório de ovos que já foram de dinossauros, né? Então são ovos grandes que foram encontrados em um sítio arqueológico, paleontológico, na verdade, e que agora estão já sendo estudados pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Essa pesquisa veio à tona hoje através do noticiário, mas ela já está sendo até documentada por revistas internacionais, como é o caso da revista Scientific Reports, que é do grupo Nature. E aí, Elias, será que esses ovos vão eclodir, vai sair andando um dinossauro por aí? Yes, nós temos dinossauro no Brasil também, por que não, né? Muito Exatamente. bom. Gostei demais, viu, Duda? Muito bem mesmo. Valeu, viu? Obrigado pelas notícias e as portas estão abertas aqui no BH Todo Dia, tá bom? Ah, que bom. Obrigada, Elias. Um beijo para você. Tchau, tchau. Até a Até próxima. mais. Tchau, Duda. Legal demais. Duda Ramos participando com a gente, trazendo notícias. Então, Marquinhos, nós temos agora onde surfar em Minas Gerais. Você viu, velho? Você viu? Fazer uma cena de Homem-Aranha lá, de prancha e Pois tal. é, rapaz. E onde a encontrar ovo de dinossauro, né? A Já tá aí, gente ó. vai Ainda tem doar isso. o Vocês me deram Jurassic trabalho. BH. Aí, ó. É. Vocês me deram trabalho, tá vendo? Ô, Thiago, o problema dele surfar é que o vento lá é forte. Eu acho que ele não diz chega nem na o beira ali, peso. Você vai ter que dar uma força, Eu acho que rapaz. a prancha já tem aqui. Muito legal. Gente, nós vimos lá o Mineirês que vocês gravaram. Eu quero que vocês contem um pouco dessa história, assim, de como é que nasceu, né? Eu sei que vocês já falaram isso muitas vezes, mas, poxa, vamos falar pra gente aqui no canal Viver Brasil, como é que nasceu essa iniciativa de vocês. Marquinhos, vamos lá. Então, vou passar pro Thiago, Isso, porque essa pode parte passar. sempre é ele que fala. Respeita ele, né? Não, porque na verdade, eu vim do teatro, né? Isso. Até antes da pandemia, minha renda toda era do teatro. Eu trabalhava com peça de teatro de comédia aqui em BH e também de stand-up comedy. E aí, assim que começou a pandemia, eu vi minha principal fonte de renda indo embora. E aí eu já conheci o Colega Marquinhos da internet, porque ele já criava vídeos antes mesmo da pandemia. Então eu comecei a criar vídeos pós-pandemia. E aí foi o nosso primeiro contato, mas ali a gente não começou a gravar ainda. A gente falava, ó, assim que dá uma estagnada, vamos encontrar, porque eu tinha muito que aprender com ele. Questão Legal, da criação, Isso. do universo da internet, e ele também comigo. Com Questão de atuação. atuação, de escrever Perfeito. roteiro e tudo mais. É legal E aí, essa parte casou de um bem. conhecendo o outro, né? É. né? Parece casal, né? Parece casal. A gente Trocamos foi se mensagens, marcamos de encontrar. Só logo, se só logo. Se identificou. encontramos, e aí a gente viu que a química bateu, e hoje estamos juntos há 2 anos já. Muito legal. E outro dia eu vi, vocês têm uma equipe agora também, não é? Isso é muito bacana. Vamos dar a César o que é de César, né? Vamos Exato. falar dessa equipe. Não, tem todo um suporte, já começa o suporte pela agência, que é a Challenge, o Rafael Bruno dá todo um suporte pra gente, mas quando na rua mesmo a gente tem o Pablo, que é o, inclusive, administrador da página BH da Zoeira, aqui, que é uma das páginas mais Isso. famosas de humor aqui de BH, e o Wallace Militão também, que é o que faz a captação de imagem pra gente, que é sensacional, ele na filmagem, ele é Muito diferenciado bem feito. mesmo. É, muito legal. Então a gente montou uma equipe muito forte realmente, desde o roteiro, de criação, até quando também vai para filmagem e até na finalização também de edição, tudo. Então, desde da escrita até na hora de postar o vídeo na legenda, a gente tem todo um grupo de pessoas também que ajudam a gente nisso. Muito legal. Rodrigo, acho que temos uma deixa aqui importante, assim, todo o trabalho artístico, ele tem que ter uma pré-produção, uma organização, você é uma pessoa formada. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, a partir do que os meninos colocaram. O sucesso deles não vem à toa, né? Eu acho que não só como o trabalho artístico, né? Toda a profissão, ela requer uma preparação, um entendimento honesto do nível do trabalho que você tá, da necessidade de se formar, de pesquisar, né? De se melhorar quanto profissional, para que você consiga entregar o melhor para o público, assim, né? Eu faço teatro desde menino, eu comecei a fazer teatro com 10 anos. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo, Isso. teatro e circo, né? E depois em Belo Horizonte me encontro com o teatro musical negro, mas nunca deixei de fazer teatro de rua. Então o que Isso é eu acho que legal, as hein? coisas elas são ações artísticas que se complementam, assim, né? Mesmo no teatro de rua, que tem popularmente um olhar meio mambembe, mais solto e tal, existe todo um trabalho pregresso, de preparação, de entendimento de determinadas técnicas, de dilatação corporal, de proposta mesmo, como que os meninos fazem, né? Tipo, o que o olho do público acessa e se identifica rápido para que poder legal. criar essa relação Estratégias, né? com Técnicas. o público de troca, assim. Então, tem o universo da arte são hiper nichos, né? E cada nicho ele tem diversas
muitos detalhes. A arte mora no detalhe, até quando parece que não tem detalhe nenhum, né? Agora, Rodrigo, aí você também escolheu um caminho que é o caminho da questão afro. Por que isso, hein, Rodrigo? Cara, não foi nem eu que escolhi, eu nasci um homem preto e acompanho naturalmente uma discussão política, né? E tenho um grande interesse em saber quem sou eu nesse mundo. Então, a partir de uma busca honesta de quem é você com você mesmo, eu vou encontrar a minha ancestralidade, as famílias, as quebradas por onde eu passei, o lugar onde eu cresci, com quem eu me identifico, que tipo de comportamento, que tipo de música, que tipo de história, né? Então, não foi nenhuma escolha, assim. Isso, entendi. Foi um caminho natural, né? Eu comecei a fazer teatro nesse modelo do teatro europeu, que se aprende nas escolas e tal, mas aos poucos eu fui entendendo que existem outras raízes que não são contadas. Então, me interessei por esse lugar e naturalmente fui me identificando com isso de uma maneira que é um universo tão grande e é tão verdadeiro e tem tanto a ser contado, a ser mostrado, a ser trabalhado, né, a ser compartilhado, né? A história preta mundial, ela não é contada de verdade nos livros de história nas escolas. A gente tem uma lei que não é né, efetivada, que não acontece, a Lei 10.639, de ensino da cultura afro nas escolas. Isso. Então, a minha função quanto artista negro é entender que tem uma história que precisa ser contada e eu gosto de fazer isso, faço isso bem e tem um universo gigante para explorar, deixa o resto as outras culturas que as pessoas têm. O mundo é grande, tem lugar para todo mundo. Isso, assim. Mas tem que ocupar seu espaço. Estou preocupado com a minha comunidade, quero ver meu povo fazendo, meu povo entendendo quem é, de onde veio, para saber para onde vai. Legal. Agora você falou em contar histórias, não tem jeito. O que é um griot? Que ator, que figura é essa dentro da cultura nossa, assim? Então, existem algumas visões um pouco deturpadas do que é um griot. Um griot, na história no cerne da história do griot, o griot é uma família africana de uma determinada região de África que passou essa cultura de geração após geração, que tem muito a ver com essa relação com a contação de histórias, com as histórias ancestrais, muito localizadas em África. Aí sim, a gente pode abrir esse leque e usar como mote, né, essa visão do griot para contadores de histórias, assim. Mas a relação do griot, ela tem uma ligação africana, tem uma ligação com uma história ancestral que nasceu em África e passou de família por família, e eu acabei recebendo, por como eu nasci nesse mundo, me coloco muito respeitosamente como uma espécie de multiplicador dessa lógica, de contar sobre a gente, do nosso jeito, né, entender que jeito é esse, quais jeitos são esses, porque não existe um só, nós somos múltiplos e cheios de maneiras, de jeitos, de casamentos, de cruzamentos, encruzilhadas culturais, assim. Então, o griot que eu trabalho em mim tem consciência desse lugar ancestral, mas agora, 2022. O rapper, o funk, são griots também? São griots também. Isso, legal. Pode ser colocado. Esses meninos aí são griots também, griotzinho. Com certeza, com certeza. Boa, muito legal. Griots contemporâneos. Griotzão da massa. Tá vendo? Griot, hein? Guarda isso aí. Depois vocês fazem lá um Homem-Aranha griot. Griot. Tem uma música que eu gosto muito do Marechal, que chama Griot, você tá ligado, né? Tô ligado. Isso. Boa. Rafaela, vamos lá, hein? Histórias maravilhosas aqui. Atores, né? Produtores. Mas a gente tem um país que a gente precisa que as pessoas tenham acesso à produção cultural. E muitas vezes as pessoas não leem legenda, a alfabetização no país é realmente muito precária, então é preciso que a gente faça dublagens. Eu gosto muito da dublagem, acho muito legal, mas eu acho que a dublagem também é algo que
digamos assim, aumenta, né, o acesso das pessoas à cultura. Né? Quando a gente pensa em legendagem, e eu gosto muito de legendagem sim, mas a gente tem que se lembrar de algumas coisas. Primeiro, a gente tem uma população com pouco acesso à educação. Há pessoas que também têm dificuldade em ler no tempo que você vai ter numa legenda, que é curto. Isso. Tem pessoas que leem bem, mas não naquele tempo que você vai ter. E muita gente não sabe, mas a legenda ela corta fragmentos do texto original. Porque não cabe. Você tem um número de caracteres específico. Então não tem como você colocar tudo, você acaba cortando. E na dublagem não. Você tem o texto na íntegra e com todas as informações. E quando a gente pensa em língua materna, nada substitui língua materna. Eu amo língua, falo 4 línguas, um dos meus cursos foi letras, mas nada substitui. E a gente tem um país com pouca cultura, nosso acesso à cultura é limitado. E quando a gente pensa que a gente pode, por meio de uma produção cultural, entender a cultura de qualquer país, você consegue fazer dublagem, a gente faz dublagem assim, de documentário a filmes, e aquele filme que mostra o dia a dia de um outro país que você nem imagina como é, de uma outra cultura, um documentário que mostra desde a geografia, a parte de biologia, né, a parte, até mesmo como as pessoas vivem. Então, você trabalhar a dublagem é uma forma de arte maravilhosa, porque a gente traz a arte para o todo, para as pessoas, em todos os momentos, né? É um privilégio, todos os dias fazer isso. Acordar de manhã para fazer dublagem realmente é um presente. E a gente vê isso no momento de pandemia, por exemplo. Eu me lembro que em algum momento alguém falou assim, agora a gente começa a ver que trabalho é importante, só é importante o médico. E aí eu falei, gente, se não fosse o que a gente faz, fosse um trabalho com cultura, com lazer, as pessoas tinham enlouquecido. Aí sim, elas iam ficar no médico, no psiquiatra, né? Isso. Agora, não é qualquer um que pode fazer uma dublagem também. Não. Né? Tem uma formação, isso aqui é importante a gente falar. É um trabalho do ator. Isso. É como se fosse uma pós. Eu sempre brinco que é assim. Se você tivesse que pensar numa medicina, é a pessoa que formou em artes cênicas, ele é um médico. Mas para ser um cardiologista, você tem que se especializar. Então, o trabalho do dublador é uma especialização em relação ao trabalho do ator. Não é todo ator que vai se tornar um dublador. Para ser um bom dublador, ele tem que ser um excepcional ator. Mas um excepcional ator. Que ótimo. Porque você tem que dar todas as nuances e as interpretações na voz. Isso é muito difícil de fazer. Mas nem todo ator excepcional se torna um dublador excepcional. Sim, né? Sim. Porque você tem que ter características muito específicas. Desde a parte, você está ouvindo numa língua qualquer que seja, coreano, chinês, e árabe, você não conhece aquela língua. E você tem que entender as pausas para você dar a sincronia labial, lendo em português, vendo um vídeo, entender as pausas, entender qual é a fluidez e dar a emoção que você ouviu numa língua que você nem conhece. Então, realmente é um trabalho para o ator, né? É muito específico e não é fácil de fazer, porque as pessoas têm muito essa paixão. Todo mundo é muito curioso quando a gente fala que trabalha com dublagem. Sim. Mas ele é um trabalho que realmente exige estudo. Ele exige uma dedicação imensa. Eu conheço pessoas que ficaram 4, 5 anos estudando para conseguir fazer uma dublagem, né? Tem gente com mais facilidade? Tem ator que tem mais facilidade? Tem, mas de forma geral, mesmo esse ator, ele vai estudar muito. Nada vem sem esforço, né? A gente falou isso. Tá vendo aqui, ó. Nada vem sem esforço, né? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um pouco de um dos trabalhos, né, da Scriptus, que é um trabalho, inclusive, que vai falar tudo isso que a Rafaela disse, assim, uma cultura diferente, um filme diferente e que ganhou o mundo, né? Não só por causa, né, de ter ganhado o Oscar, mas porque realmente fez muito sucesso. Vamos dar uma conferida aqui, vamos trazer o trailer do filme Parasita, que foi dublado aqui por essa turma de Belo Horizonte. Vamos lá. Qual é mesmo o problema? Pegue esta como exemplo, hã? E você nem dobrou. 1 entre 4 foram rejeitadas. Você assume o cargo de tutor de inglês dela, entendeu? Você disse que sua irmã é artista. Uau! Oxford tem especialização em falsificar documentos. Filho, estou orgulhoso de você. Como devo descrever a madame?
O que te falta é vigor. Nós já tivemos tantos professores. Nenhum deles durou um mês. Alguém me veio à mente. Agora estou curiosa. Como ela é? Espere. Jéssica, filha única, Illinois, Chicago. Colega de Kim Jin-moo, ele é seu primo. O nome dela é Jéssica, ela é de Illinois. Quer abrir a caixa preta comigo, madame? Sabe o que é mais estranho? Papai, qual era o seu plano? Muito bom, parabéns, viu? Muito legal, muito bom. Agora vamos abrir, porque nós temos atores aqui, né? E eu acho que vocês têm dúvida, têm desejos. Já tinha pensado nisso, Rodrigo? Em dublagem? É, isso. Já fiz alguns trabalhos. Já fez, cara? É realmente um trabalho muito difícil. Muito difícil, assim. É outra qualidade de interpretação, né? Por exemplo, eu tenho uma relação de muitos anos com o teatro de rua, com o teatro de palco italiano, tenho uma relação muito forte com a música, e é bem isso que ela disse, assim, de você receber a informação do texto e dizer aquele texto com a emoção toda condensada da cabeça para a voz, assim. Como se estivesse lá, né? Como se você estivesse lá, só que você no teatro e na TV, você ainda consegue trazer a emoção para o olho, para o corpo, né? E tirar um pouco do foco, e a voz é a resposta disso tudo, né? Boa. Eu fiz uma matéria quando eu estudava na UFMG com a professora Helena Mauro, inclusive um grande beijo para ela, admiro muito o trabalho dela, que é chamada Corpo, Voz, Som, que é através de estímulos físicos você encontra a emoção para dizer um texto. Uau. Então tá tudo muito relacionado a que tipo de acesso que você traz do corpo. Na dublagem, pelo menos as poucas experiências que eu tive, é dentro de uma cabine com o texto e o filme passando. Cara. E vocês... velho, é outra coisa. É outra coisa, mas é um trabalho incrível, eu admiro muito, assim, e tenho muito interesse, inclusive, no decorrer da minha vida, ter mais experiências, estudar, né? Assim, né, para tentar entender, é um universo, enfim, eu sou ator, né, então eu gosto de contar histórias, de viver essas emoções e tal, legal, admiro bastante, assim. Marquinhos, eu tô lembrando aqui, não sei porque que eu lembrei disso, mas veio o flash na hora de quando eu tava começando. Eu pegava uns vídeos da TV Galo, né? O pessoal filma os bastidores, mostra os jogadores lá na refeição, indo pro jogo, conversando com o outro, treinando e tal. E um dos vídeos que fizeram sucesso foi dublando mesmo, sabe? Assim, não tem experiência nenhuma e tal, sim, né? Se eu assistir agora, eu vou achar mó ruim. Só que, cara, a galera gostou muito. Gostou demais. Eu fazendo os vídeos, dublando. Dublando os jogadores? Um jogador conversando sério com o outro, eu colocava uma voz, tipo assim, que é isso, aquele chute que você deu ontem, você caiu no chão, tipo uma coisa engraçada. Sim. Eu tô lembrando disso agora. E fiquei muito conhecido também, lembrei agora, por vídeos fazendo vozes em eletrodoméstico, tá ligado? Na época da pandemia, você lembra? É mesmo? Você dublava eletrodoméstico? Fui lá pra cozinha, não tinha nada pra fazer em casa e tal, tudo fechado. Falei, vou fazer vídeo que agora, né? Não posso sair na rua nem nada, não tem rolê, não tem nada. E aí eu fui pra cozinha, olhei pro liquidificador, pra geladeira, pro fogão, pro sofá e tal. E fiz uma conversa entre eles. No banheiro também, rolou o chuveiro ficando com ciúme do álcool em gel, porque tava todo mundo passando álcool em gel, esqueci de tomar banho porque não tava saindo de casa, tá ligado? Então rolou batalha de rima do sofá com a TV, da geladeira com o fogão. Muito bom, velho. Tem esses conteúdos lá. Eu lembrei agora nessa conversa aqui, ver essa a importância da voz, né? A importância da voz. Isso assim, sem técnica nenhuma e tal, né? Longe de mim querer me colocar. Mas assim, usando, né, sem querer, esse E como que as pessoas gostam, né? Curiosidade, né? Por uma voz diferente ali naquele objeto, né? Boa. E aí até eu vi o quanto é difícil, né? Você tem que fazer uma voz diferente, você colocar uma emoção e tal. E realmente, para fazer um trampo, chegar nesse nível aí de fazer o trampo profissional, não é para qualquer um, não. Eu acho que essa é tipo uma brincadeira que, pelo menos
quando eu era menino, eu brincava muito, assim, de tirar o som da TV e aí com um amigo, dois amigos, pegar os personagens da novela e ficar recriando o diálogo, assim. Brincadeira desenho massa. animado, gente. A gente, né, que assiste desenho animado quando criança, a gente adora as dublagens, né? Adora os sons, né? Muito bom. Tiago, vamos entrar no papo? E aí? Vamos. Já teve experiência de dublagem? Ah, eu já fiz locução, que é completamente diferente. Eu, nos meus shows, eu brinco muito com a voz também, faço voz diferente. E desde quando eu me formei como ator, eu fiz artes cênicas, ela estava falando, eu estava encantado aqui, abrindo a boca aqui assim, com os olhos brilhando, porque é um desejo que eu tenho mesmo de fazer dublagem. Inclusive, eu tenho amigas incentivadoras, não sei se você conhece, a Paula Amorim, ela participou no Parasita. Isso, ela participou do Parasita, por isso quando eu participei ali, eu falei, caramba, é muita coincidência, porque ela está aqui. A Paula me incentiva e o assunto é dublagem, eu falei, eu acho que é o start realmente para eu tomar vergonha na cara e fazer. Mas é um desejo desde quando eu me formei como ator, porque é uma arte que eu gosto muito. Eu acho que o que ela deu características perfeitas sobre a dublagem em si, que não basta você ser um excelente ator, porque a dublagem, a atuação em cima da atuação. E às vezes ali, você especificou bem, porque no palco a gente consegue ainda transmitir a energia através do corpo, através do cenário, tudo isso ajuda a gente a incorporar um personagem. Perfeito. E numa cabine, apenas assistindo, escutando a voz e tentar passar as características daquele personagem através da voz é uma coisa magnífica. E eu tenho um desejo, nós vamos trocar contato, você já fique ciente disso que a gente já vai fazer. Quando a gente tá gravando até o Preto Parque, às vezes a gente pega o áudio, né? Isso. E aí, não ficou bom, deu um erro, aconteceu alguma coisa. A gente, vamos dublar. Vocês dublam, nós mesmos. Perfeito. E aí você vê como é difícil, né? Nossa, demais. Cara, pra sincronizar. Assim, quem é profissional vai assistir e ver que, eles tentaram dublar aqui, não ficou tão bom e tal. Que interessante. Mas pra quem assiste na correria, acaba passando batido. Mas realmente é difícil. E assim, dublar, eu tô falando a mesma língua, a mesma pessoa e tal, é difícil. Imagina em outra língua. Em outra língua. Mas muitas produtoras, elas têm que fazer isso. Porque às vezes a gente faz, por exemplo, tá fora, né, numa região externa, e aí você tem todo o som ambiente. E aí aquele som vem junto e o diálogo não vai ficar tão claro. Então você tem que se redublar, né? Então, muitas vezes o estúdio de dublagem, ele faz essa parte também, né? O ator, ele vai lá e faz o personagem. Uma dúvida que eu tenho, tipo assim, vai rolar uma cena lá do filme numa estação estranha, tem um barulho lá do metrô passando, por exemplo, e a voz rolando, né? Eles vão captar esse áudio junto lá. E na hora de dublar, como é que você tira só a voz e coloca só a voz aqui? Se você não tiver uma ME, você não consegue fazer uma dublagem. E o que é isso? É a música e o efeito. A gente trabalha com um sistema em que você vai ter a trilha de músicas, a trilha de efeitos separadas e a trilha de voz. Isso, canais separados. São canais separados. Então, o que a gente faz? A gente tira a voz e coloca ali outra voz, mantendo a música e o efeito. Agora, vamos imaginar que a gente faça captação direta, que é exatamente isso que você falou. O que é captação direta? Eu estou aqui, estou microfonada, tem todos os sons ambientes e a gente só tem esse áudio, com todos esses sons. Só uma faixa. Nesse caso, fica muito mais complexo fazer a dublagem, porque além de fazer a voz, você tem que fazer todo o Foley, que é essa parte de efeitos, e aí vem aqueles efeitos sonoros. Então, você usa, por exemplo, às vezes um plástico para dar um efeito por exemplo, de vento. Já teve caso que a gente foi fazer Foley, que a moça estava escovando o dente, e aí eu fui lá, peguei uma escova de dente e fui escovar dente para fazer o som. Perfeito, porque inclusive ela falava enquanto escovava o dente. Dentes, isso mesmo. Então eu fui, né, eu ali como atriz tinha que fazer, não, peraí, vamos pegar uma escova de dente que eu tenho na bolsa aqui, fui escovando o dente, porque eu tinha que dar o som junto porque não tinha no efeito. E aí você tem que recriar e refazer, mas aí fica muito mais caro. É muito mais difícil. E às vezes acontece isso, a produtora pensa muito naquele custo do momento, fazer uma captação direta, de som direto, e pega todos os sons conjuntamente, só que aí depois ela vende aquele filme para fora, acabou. O custo para recriar é muito alto. Mas é melhor ela já investir de início na captação. Exatamente, fazer uma captação. Beleza. E a qualidade do áudio também é outra, né? Tiago, você ia perguntar? Eu tenho uma dúvida, como que é a escolha de um ator ideal para aquele personagem? Se vem da capacidade de atuação, se vem, às vezes, até uma característica física que pode ser
crucial? Se vem do tom de voz ou da capacidade de mudança do tom de voz? Como que é a escolha? Opa, peraí, nós vamos deixar para o próximo bloco. Você repete a pergunta, que essa pergunta é ótima, não é? E a gente responde daqui a pouco. Pode ser, Rafael? Combinado. Nós vamos para o intervalo e já a gente volta no último bloco do nosso programa BH Todo Dia. Valeu!